Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 23 de abril e no Resumido número 260, Batalha de Rap apela para IA, a influência do TikTok na cultura dos Estados Unidos, vinho grátis para quem largar o celular, professor GPT, Meta acelera sua IA e também tá de olho nos nudes de deepfake, a crítica ao crítico que criticou e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Só na sexta-feira eu me dei conta que ia ser feriado aqui no Rio, segunda e terça, e que ia ser meio complicado gravar episódio essa semana, mas como a maior parte da audiência é fora do Rio, cá estou com o episódio gravado. Até porque eu não gosto de ficar deixando acumular notícia, né? Quando a newsletter estrear, isso vai ser uma das coisas boas, em maio. Vai ser muito bom para eu poder comentar mais coisa, né? E quando a newsletter estrear, em maio, vai ser bom que eu vou ter um espaço para comentar mais links. Se você não se inscreveu ainda para receber a newsletter O Futuro Explicado, corre lá para o resumido.cc para não ficar de fora e aproveita também enquanto é grátis. Essa semana eu também publiquei um artigo na MIT Tech Review intitulado Ceticismo Digital na Era da Desinformação por IA, que é uma análise dos caminhos que a verdade e a crença no que a gente lê e vê por aí vai tomando de acordo com a evolução das inteligências artificiais. Eu também vou deixar o link para o artigo lá no resumido.cc, junto com todos os links comentados nesse episódio. E lembrando que essa quinta-feira, 25 de abril, tem o primeiro encontro do Resumido presencial em São Paulo. Os ingressos já estão à venda, você pode pegar todas as informações também no resumido.cc e também tem um link na bio do Instagram do Resumido, @resumido.podcast. Aliás, no TikTok é a mesma arroba. Também postei esse link no Twitter e no LinkedIn. A gente se vê lá, te espero. Okay, everyone, the TikTok bill has made its way through the House. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Go right to Julie Sirkin. What happened? What are the results? E depois de muito vai e vem, essa semana o TikTok pode mesmo ser banido nos Estados Unidos se a empresa chinesa ByteDance, que é a dona do app, não aceitar vender a sua participação no país. E isso, claro, a partir de suspeitas dos Estados Unidos de que o app é usado pelo governo chinês para espionar os cidadãos americanos e também para semear discórdia. O assunto tinha dado uma esfriada, mas voltou à tona depois que um projeto de lei foi aprovado no Congresso e agora vai ser votado pelo Senado ainda essa semana. E o presidente Joe Biden já indicou que vai sancionar a lei caso ela seja aprovada. Cabe dizer que a proposta foi aprovada dessa vez porque o prazo para a ByteDance vender a sua parte aumentou de 6 meses para 1 ano, o que era um motivo de discussão, mas principalmente por conta de uma manobra política que incluiu essa proposta num pacote de votação sobre ajuda à Ucrânia e a Israel. Você vê o caminho que estão tomando para conseguir aprovar isso. Enquanto eu gravo esse episódio, a votação ainda não aconteceu, e aliás, é por isso que vai ser tão bom lançar a newsletter O Futuro Explicado, que eu vou poder atualizar os assuntos durante a semana. Se você ainda não se inscreveu, como eu disse, corre lá para o resumido.cc e aproveita que ainda é grátis. A decisão sobre esse banimento ou não nos Estados Unidos vai ter repercussões globais e em todas as plataformas. É um movimento bem agressivo. E se aqui no Brasil tem gente que reclama de restrições ao Twitter/X por conta de posts criminosos, imagina se o Congresso resolve banir uma plataforma inteira. E sim, eu sei também dos riscos potenciais das decisões monocráticas do STF, eu falei bastante sobre isso no episódio 258. Um dos reflexos mais lógicos desse banimento vai ser a migração de criadores do TikTok para outras redes, como Instagram, YouTube e até o Snap. Até o Twitter andou falando em ressuscitar o Vine, que foi uma das plataformas pioneiras nos vídeos curtos que acabou aposentada. Porque os criadores do TikTok vão atrás de gerar receita em algum outro lugar. Eu falei do exemplo da Índia no episódio 257, onde o TikTok já foi banido. E como o TikTok é gigante, o impacto da mudança de foco desses criadores de lá para algum lugar como o Instagram, por exemplo, onde quase todos esses criadores já têm perfil,
pode afetar consideravelmente a distribuição de visualizações e também das verbas de marketing. Enquanto essa situação não se define, é uma boa hora para analisar o efeito cultural do TikTok nos Estados Unidos desde a sua estreia em 2018. O New York Times listou algum desses efeitos, como a consolidação do TikTok como ferramenta de marketing da indústria do cinema, que conseguiu catapultar um filme que estreou mal, como Todos Menos Você, com a Sydney Sweeney, e levar a uma arrecadação de 219 milhões de dólares só através de um meme. No campo da educação, algumas escolas nos Estados Unidos tiveram que retirar os espelhos dos banheiros para desincentivar os alunos a gravarem vídeos durante a aula, além também de um aumento de bullying digital através do app. Hoje, 14% dos adultos dos Estados Unidos utilizam o TikTok como fonte principal de notícias. E os vídeos de receitas culinárias fazem tanto sucesso que já levaram alguns restaurantes a mudarem os seus cardápios. São poucos anos, com bastante consequência do TikTok nos Estados Unidos e no mundo. O TikTok sendo banido ou não, a força das redes sociais vai seguir igual, ao menos nesse curto prazo. Mesmo que tenham deixado de ser exatamente sociais nessas redes, né? Tema que eu venho falando, desde o episódio 177 e que eu também comentei essa semana no Reels no Instagram. É só conferir lá, @resumido.podcast. Seja como for, a corrida para ocupar o vácuo do TikTok já começou. O restaurante Al Condomínio, em Verona, na Itália, está tentando tirar os clientes das telas e, para isso, oferece uma garrafa de vinho gratuita para quem guardar o seu celular durante o jantar. O proprietário diz que criou essa política para incentivar os clientes a se desconectarem e aproveitarem o momento presente, mas provavelmente também tem um objetivo comercial de aumentar o giro das mesas, já que quem está focado em comer em vez de tirar foto acaba liberando a mesa mais rápido. A medida tem tido sucesso e 90% dos frequentadores aceitam trancar o celular para beber vinho de graça. A Boston Dynamics, que hoje pertence à Hyundai, revelou a versão atualizada do seu robô Atlas, agora com um design mais enxuto e maior amplitude de movimentos. O vídeo de divulgação é muito doido, viralizou, porque apesar de ser humanoide, o robô não tem um lado certo, não tem frente, não tem trás. Tanto o quadril quanto as pernas e os braços giram e pode se adaptar e caminhar para qualquer direção. Os robôs ainda não têm data de lançamento. Ainda bem, né? Talvez. Falando em robôs, a Serve Robotics, uma empresa de entregas robotizadas com investimento da Uber e da Nvidia, estreou na Bolsa de Valores com uma arrecadação de 40 milhões de dólares. E isso com a empresa hoje tendo só cerca de 100 robôs entregadores. Eles pretendem expandir a frota para 2.000 em várias cidades dos Estados Unidos até o final de 2025. Parece que a ideia de delivery por drones e robôs vai virar uma realidade mais rápido do que a gente pensava, e eu quero só ver o que o brasileiro vai inventar para laçar esses entregadores robóticos. O jogo Clash of Clans é um sucesso, tem 300 milhões de jogadores ativos diários e completou 10 anos com um documentário. O filme de 20 minutos cria uma história fictícia de que o jogo existia desde 1982, com a intenção de dar um ar de franquia tradicional para o game, isso conta a beça nesse mercado, e foi premiado com The Webby Awards. O doc é visualmente muito legal, várias recriações oitentistas, simulações de entrevistas, mas é basicamente uma mentira embalada como peça de marketing, né? O governo Lula anunciou um investimento de R$1 bilhão no programa Conhecimento Brasil, com a tarefa nada fácil de combater a fuga de cérebros e repatriar cientistas que saíram do país por conta do baixo investimento em ciência e de melhores salários, um problema histórico. O projeto vai oferecer bolsas de R$13 mil mensais a pelo menos 1.000 cientistas, além de um fundo de até R$400 mil para a instalação de laboratórios. A notícia é ótima, mas com esses valores aí vai ser bem difícil competir com os grandes centros tecnológicos e científicos do mundo. Uma concorrência que até governos ricos, como os Estados Unidos, normalmente perdem e não conseguem contratar os melhores talentos, que perdem normalmente para as Big Techs. Ao menos a iniciativa já é um passo importante para valorizar e reforçar o cenário científico nacional. E por falar em educação, na semana passada eu falei sobre o podcast Curtir e Daí, do Instituto Vero,
que fala sobre questões relacionadas ao papel das redes sociais na vida dos jovens, falando de desinformação, saúde mental, discurso de ódio. E as jornalistas Januária Alves e Laura Matos criam uma trilha pedagógica que é voltada para professores que queiram usar esse material em sala de aula. O podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. All right, big day here. We are releasing the new version of Meta AI, our assistant that you can ask any question across our apps and glasses. E agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. And our goal is to build the world's leading AI and make it available to everyone. Esse foi o Mark Zuckerberg, fundador da Meta, falando sobre a implementação de IA nos produtos da empresa. A Meta anunciou o lançamento da nova versão do seu assistente virtual, o Meta AI. O foco é a implementação de ferramentas de inteligência artificial diretamente nos próprios produtos da empresa, como o WhatsApp e o Instagram. O sistema vai funcionar baseado no modelo de linguagem também proprietário da Meta, o Llama 3, e o Zuckerberg afirmou que o Llama 3 é o modelo de IA mais potente disponível gratuitamente e que é melhor inclusive que o Gemini da Google. As integrações da Meta IA com o Instagram e o WhatsApp são uma vantagem competitiva que os concorrentes, como a OpenAI, simplesmente não têm como equiparar. Uma dessas vantagens é uma base de mais de 3 bilhões de usuários, segundo dados da própria empresa. Outra é a facilidade para esses usuários utilizarem o serviço da Meta AI diretamente nos aplicativos que já usam no dia a dia, sem ter que baixar uma coisa nova. Em um dos exemplos que foi divulgado pela Meta, um usuário pedia num chat no WhatsApp por dicas de tênis sobre como melhorar o seu saque, e os resultados mostrados incluíam vídeos de reels do Instagram. Fica muito difícil para os concorrentes quando o usuário pode abrir um chat com um robô no app de chat que ele já usa diariamente, o WhatsApp, e receber uma resposta de resultados vindos de mais uma plataforma da própria Meta, como o Instagram Reels. O ecossistema fica muito fechado. Mesmo que a Meta esteja falando bastante sobre como o Llama 3 é um sistema open source, de código aberto. É parecido com o que eu já comentei em relação ao Google, que quando integrar as ferramentas de IA para valer em produtos como Gmail, Calendar, Google Docs, Google Sheets, para citar só alguns, vai ficar muito difícil para quem está desenvolvendo ferramentas com essa mesma finalidade, porque as pessoas vão usar a ferramenta de IA nas plataformas que eles já usam no dia a dia, e a maior parte desses serviços do Google é líder de mercado. Isso aí para não falar das questões de privacidade e gerenciamento de dados, com poucas empresas tendo acesso cada vez maior a mais dados de cada usuário. Entre as funcionalidades exibidas pela Meta AI, que foram divulgadas no vídeo, uma delas chama atenção, que é a possibilidade de criação de imagens sintéticas diretamente no WhatsApp. Se hoje já é difícil combater a disseminação de notícias falsas e desinformação correndo solta pelos chats e grupos da família Brasil afora, é de se imaginar que a coisa vai ficar bem mais complicada quando o tio Jujuba puder criar imagens falsas e divulgar para toda a sua rede sem nem sair do WhatsApp. Já pensou? O Twitter/X segue forçando a barra com a sua inteligência artificial, o Grok, e passando vergonha. Essa semana, o Klay Thompson, do Golden State Warriors, um dos melhores times da NBA, teve uma noite horrível, não fez nenhum ponto numa derrota para o Sacramento Kings e, rapidamente, muita gente no Twitter começou a dizer que ele estava atirando tijolos, Throwing bricks, que é uma gíria para quem está mandando a bola como se fosse um tijolo. A inteligência artificial do Twitter, o Grok, não conseguiu entender a sutileza do termo e criou uma notícia com inteligência artificial falando sobre como Klay Thompson estava sendo acusado por conta de um ataque bizarro de vandalismo atirando tijolos em casas pela cidade. O erro foi medonho e, óbvio, foi muito comentado e esculhambado na internet, o que prova que só ter um modelo de inteligência artificial não garante nada para ninguém. Se você acompanha o hip hop, deve saber que o Kendrick Lamar largou uma diss track, que é quando um rapper grava uma faixa só para esculhambar os seus inimigos, e ele gravou uma falando mal à beça do Future, do Drake e de alguns outros rappers, que aí passaram a responder essa música com novas músicas,
E o Drake foi um dos que mais demorou a responder. Quando ele finalmente lançou a faixa dele, na sexta passada, ele usou a inteligência artificial para simular as vozes do Tupac Shakur e do Snoop Dogg, que são dois dos maiores ídolos do Kendrick Lamar, com esses dois fazendo graça com ele, obviamente de maneira falsa. Tupac já tá morto há muitos anos, mas o Snoop Dogg tá bem vivo e não gostou nada disso. Ele gravou um vídeo questionando que ideia foi essa. Isso aí já serve para ilustrar como o uso de inteligência artificial na música pode ser muito mais complicado do que a gente vinha pensando, né? Eu já falei aqui como existe um mercado gigantesco de influenciadores criados por IA e como eles já movimentam muito no mercado de influência. Agora a gente vai ter o primeiro concurso de Miss de IA do mundo. O concurso vai julgar modelos e influenciadores gerados por IA em categorias como beleza e influência, com um prêmio de $20 mil para o vencedor. O painel de julgamento vai ter 4 juízes, 2 humanos e 2 influenciadores de IA, a Itana Lopes e a Emily Pellegrini, que são super populares no Instagram. Os vencedores devem ser anunciados dia 10 de maio. E se você achou que concurso de Miss é um pouco demais, é porque provavelmente não viu a comédia romântica gerada por IA feita pela TCL. A segunda maior fabricante de TVs do mundo lançou Next Stop Paris, um filme cheio de erros visuais gritantes, como sync labial descompassado e animações que parecem um stop motion feito com GIF de alguma animação bizarra. E o filme está sendo transmitido pelo TCL TV Plus, o serviço de TV digital gratuito embutido nas TVs da marca, os chamados apps da Fast TV. Eu falei bastante sobre isso no episódio 237. Apesar de ser difícil de acreditar, a empresa garante que o projeto não foi criado totalmente por IA e que escritores e animadores se envolveram no projeto. É bem provável que tanta tosqueira seja só isca para virar assunto. Olha aí, caí. A Netflix resolveu manipular imagens com IA sem avisar ninguém. Telespectadores notaram detalhes estranhos nas imagens do documentário O que Jennifer Fez. Deformidades nas mãos, detalhes bizarros no fundo das fotos levantaram suspeitas do uso de IA para criar e manipular imagens de arquivo. A coisa é um pouquinho mais séria porque o caso retratado no doc é real e ainda não está fechado. Tem pessoas aguardando julgamento em liberdade. Esse tipo de manipulação pode causar problemas que a gente nem imagina. Ou vai ver, é só isca para gerar assunto. Opa, caí de novo. À medida que as ferramentas de IA se tornam mais sofisticadas e acessíveis, a criação de imagens íntimas falsas com deepfakes sem consentimento só cresce. Celebridades são o alvo principal e esse tipo de conteúdo inunda as redes sociais, que tem muita dificuldade para remover as imagens rapidamente. O recente caso do deepfake nude da Taylor Swift, que viralizou, chegou a alcançar mais de 45 milhões de visualizações. Por isso, o Conselho de Supervisão da Meta anunciou investigações sobre 2 casos envolvendo figuras públicas, um na Índia, outro nos Estados Unidos, após falhas do sistema da Meta em detectar e responder ao conteúdo explícito e também para encontrar formas de melhorar esse processo. Aliás, o Reino Unido anunciou uma nova legislação para penalizar quem cria esse tipo de deepfakes e nudes com IA. A lei, que ainda não foi aprovada, prevê que os criminosos paguem multa e sofram até penalidades maiores, mesmo que não compartilhem amplamente as imagens, mas desde que fique configurado que a intenção era causar dano à vítima. Na China, as autoridades derrubaram as contas da Turman Maobiei, não sei se fala assim, uma influenciadora chinesa que fabricou uma história para viralizar nas redes, em que ela afirmava que durante umas férias em Paris, funcionários de uma cafeteria teriam entregado para ela 2 livros escolares chineses que pertenciam a um aluno da primeira série chamado Qin Lang. Numa série de vídeos, ela contou a suposta saga para devolver os livros para o menino na China. A coisa viralizou, chegou a ser divulgada por órgãos oficiais do governo chinês. E se tem um governo que você não quer fazer passar vergonha online, é o governo chinês. E logo o Ministério de Segurança Pública da China classificou o caso como um exemplo típico de desinformação online. Embora a censura do governo se concentre em conteúdos de dissidentes políticos, as autoridades também começaram a reprimir fake news não relacionadas à política nos últimos anos e, por isso, a influenciadora teve seu perfil derrubado. O governo de São Paulo anunciou que está considerando implementar IA no desenvolvimento de materiais didáticos. O material focado nos alunos do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio atualmente é criado por curriculistas, que são professores especializados em desenvolver conteúdos pedagógicos.
Como esse país parece odiar professor, a defesa para o uso de IA é que o conteúdo passaria pela revisão deles, o que na verdade só iria criar sobrecarga para esses professores com a correção de material gerado por robô. O Texas também anunciou o uso de IA no sistema educacional para corrigir provas. A ideia é substituir os examinadores humanos e economizar entre 15 a 20 milhões de dólares anuais. O Texas Education Agency planeja contratar menos de 1/3 dos funcionários temporários que executavam essa tarefa até agora, já que só 25% das provas corrigidas por IA vão passar por revisão humana para garantir a precisão do processo. Os chatbots de IA são o novo Google, é o que dizem os futurólogos. E nessa corrida, o Perplexity aparece como um forte concorrente. O CEO da empresa diz que o Perplexity é quase como se a Wikipedia e o ChatGPT tivessem um filho. E os investidores parecem que concordam, porque a empresa já está avaliada em $1 bilhão. Apesar dessas comparações, a Perplexity não vê o Google como um concorrente direto. Até porque admitir que, para dar certo, vai ter que desbancar o Google é uma tese difícil de voar com o investidor, hein? Na semana passada, eu falei de como o Spotify começou a usar IA para criar playlists temáticas focadas em tarefas ou coisas que você esteja fazendo e como isso pode acabar transformando música em só um ruído ambiente. Agora eu soube de uma empresa alemã que tem exatamente esse objetivo. A Endel usa IA para criar o que chama de paisagens sonoras de bem-estar, que se adaptam ao ambiente do usuário usando dados como o clima e até a frequência cardíaca. A ideia é aumentar a produtividade, reduzir o estresse e melhorar o sono através de músicas feitas para influenciar o estado do ouvinte de forma sutil. So there's been a lot of interesting discourse lately on this topic. There will be, some negative reviews, and then a company will eventually go out of business. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. And then the internet poses the question, do bad reviews kill companies? Esse foi o Marques Brownlee falando sobre a polêmica causada por uma resenha que ele fez. Resenhas negativas podem destruir um produto, mas a verdade é que o produto ruim é que gera as críticas negativas. Mesmo assim, o Marques Brownlee, fundador do principal canal de resenha de produto tech do YouTube, que tem 18 milhões de inscritos, está sendo acusado de afundar uma empresa. A sua resenha detonando o Humane AI Pin, um broche de IA que não serve mesmo para muita coisa que seu telefone já não faça, teve tanto impacto que a empresa chegou a pedir falência após o lançamento do produto. A resenha do Marques é bem honesta e não foi uma crítica isolada. Tem muitas outras resenhas negativas no YouTube do Humane AI Pin que se propõe a substituir os smartphones, mas se mostrou mesmo um protótipo inacabado com um desempenho muito inferior até de um smartphone comum. Alguns críticos acusaram o youtuber de ser responsável por detonar o produto, que era realmente ruim, impedindo então que a empresa tivesse uma segunda chance para se aperfeiçoar. O Marques gravou um vídeo resposta e defendeu o óbvio. A base de um canal de resenhas de produtos precisa ser honestidade. Produzir análise honesta e informativa não só ajuda os consumidores a tomar as decisões informadas, mas também incentiva as empresas a inovar e melhorar. Não tem nada de errado com um produtor de conteúdo que faz o seu trabalho com transparência. Em muitos casos, são as empresas que precisam garantir que seus produtos estejam prontos antes de apresentar para o público. Isso tudo deveria ser evidente, um consenso até, mas a dinâmica da internet atual é promover venda. Tudo é publicidade. E, por consequência, a percepção do papel da crítica acaba distorcido. Aliás, esse é um desafio que eu enfrento toda semana aqui no Resumido, porque não é fácil conseguir parceria comercial quando se adota uma postura crítica. O resultado são criadores de conteúdo que priorizam a honestidade serem acusados de fazer propaganda negativa quando criticam alguma coisa, o que é uma inversão total de valores, como se houvesse uma expectativa de que a internet seja apenas um grande balcão de negócios focado em gerar vendas, em vez de seguir a proposta original de ser um espaço onde todos podem falar de maneira honesta e sem barreiras. Vai ver, as coisas mudaram mesmo. A Claro lançou uma API que permite a validação da localização dos clientes através da triangulação das antenas. Eu vi o lançamento disso lá no Web Summit Rio e fiquei assustado com os riscos que essa API pode trazer para o usuário.
O foco da funcionalidade são bancos e instituições financeiras e a Claro garante que os dados são criptografados e as empresas não vão ter como identificar os usuários. Mas sabe quem vai ter acesso tanto à localização quanto a alguns dados relacionados à transação? A Claro. É de se pensar se companhias de telecomunicação deveriam atuar no campo de segurança por geolocalização. O site SpyPet foi flagrado coletando e vendendo dados públicos de mais de 600 milhões de usuários do Discord em 14 mil servidores, acumulando um total de 3 bilhões de mensagens. Segundo o Núcleo Jornalismo, embora não acessasse as mensagens privadas, o site usava identificação por User ID para oferecer um panorama detalhado das atividades dos usuários nos servidores, o que é uma baita questão de privacidade, né? A prática violava os termos de serviço do Discord, que proíbe a raspagem de dados sem autorização. Até há pouco tempo, a gente se preocupava pouco com a nossa privacidade, mas com o surgimento das redes sociais e várias aplicações focadas em roubar e vender os nossos dados, o assunto passou a ser urgente. Para você ter uma ideia, o estado do Colorado, nos Estados Unidos, aprovou uma lei de privacidade relacionada a dados neurais coletados por interface cérebro-computador. A legislação soa quase absurda hoje, coisa de ficção científica distópica, mas com a chegada de ferramentas como o Neuralink, por exemplo, não vai demorar para isso aí ser motivo de atenção. A lei classificou os dados neurais como informações pessoais sensíveis e inseriu isso na Lei de Privacidade do Colorado, que, assim como já acontece em relação aos dados biométricos, agora exige que as empresas obtenham consentimento antes de utilizar dados cerebrais para fins de identificação. Vai vendo. E depois do show do Elon Musk, o antigo Twitter enviou uma carta ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, se comprometendo a seguir integralmente as determinações judiciais do Brasil. Não é nem como se eles tivessem outra possibilidade, né? Com essa briga contra o Alexandre de Moraes, o Musk conseguiu agitar a extrema-direita e seguiu dando prejuízo para o X, já que o governo brasileiro suspendeu novos contratos de publicidade com a plataforma. Vale lembrar que as ações da Tesla despencaram mais uma vez com a notícia do recall de todas as mais de 4.000 unidades vendidas do Cybertruck por conta de um defeito de fabricação que pode fazer o acelerador travar no fundo e causar acidente. Sintomático da vida do Elon Musk, né? Ainda tem mais episódio, tem as dicas de ver, ler e ouvir, mas eu queria deixar um contato. Quem quiser falar comigo, além do @resumido.podcast no Instagram e no TikTok, do youtube.com/resumido e do @urbe no Twitter, você também pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram. É só mandar um oi para 21 97 969 5848 e você entra para a lista de transmissão, onde recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, links e a gente pode se falar. I'm Christiana Paul, Curator of Digital Art at the Whitney Museum. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. We're currently on the 8th floor of the Whitney Museum in the exhibition Harold Cohen Aaron. Essa dica me foi passada pelo amigo Tomás Salles, um grande artista digital, diretor e minha grande referência em cultura visual. A arte gerada por IA pode parecer novidade com tanta discussão sobre esse tema hoje em dia, mas a exposição do Harold Cohen no Museu Whitney, em Nova York, mostra que não é bem assim. O Harold criou o software Aaron na década de 70 para criar obras de arte, indo de desenhos abstratos até composições mais complexas, como figuras humanas. Essa colaboração entre homem e máquina é de uma época em que a IA não era baseada em bancos de dados gigantescos. A IA construía imagens a partir de regras básicas de composição, de teoria de cor, simulando processos artísticos humanos, mas também elaborando obras originais através da sua programação autônoma. No site do Whitney dá para ver algumas obras, inclusive a máquina, o Aaron. Oi, gente! Oi, seguimores! Eu sou a Maria Boff. Eu sou a Babu Carreira. E hoje a gente vai contar uma novidade mara pra vocês. Ai, amiga, é uma coisa assim que vai mudar a vida de todo mundo. É life-changing. É self-care. Mentira.
A gente só queria contar pra vocês sobre o nosso novo podcast chamado Má Influência da Wondery. Maria Bopp, mais conhecida como blogueirinha do fim do mundo, e Babu Carreira apresentam um podcast Má Influência. É uma adaptação de um podcast gringo chamado Scamfluencers, que conta a história de personagens reais que usaram a sua influência de forma questionável. Os episódios são adaptações em português do conteúdo original e também histórias de influenciadores brasileiros. Congo Funk é o resultado da mais recente expedição de arqueologia musical do selo Analog Africa, especializado em desenterrar relíquias sonoras pelo mundo e comandado por Sami Ben Redjeb, tunisiano criado na Alemanha. Com o cinematográfico subtítulo Sound Madness from the Shore of the Mighty Congo River, Kinshasa, Brazzaville, 1969-1982, o disco mostra um rico panorama da música produzida nas capitais dos dois países, a República do Congo e a República Democrática do Congo, que sofreram com a mão pesada do colonizador, a França e a Bélgica, respectivamente. O funk do título faz referência ao impacto deixado pela passagem do James Brown por Kinshasa, em 74, durante a chamada Luta do Século entre Muhammad Ali e George Foreman, que impregnou os ritmos locais como a rumba e gerou os hipnóticos grooves do disco. Nesse episódio, você ficou sabendo sobre o uso de IA nas disputas entre rappers, da influência do TikTok na cultura americana, do restaurante que oferece vinho grátis para quem se desconectar do celular, dos avanços recentes da Meta AI, do debate sobre o papel dos críticos e muito mais. Quem gosta do resumido já sabe, recomendar para mais gente é fundamental para esse podcast seguir adiante. Então não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora e enviar o link por WhatsApp e postar nas suas redes sociais, também ajuda demais, eu te agradeço. O resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuco Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas por mim, com animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.